E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Estamos voltando aqui para o YouTube, né, para mais um vídeo de nossa jornada de geopolítica. E aí? Se inscrevam no canal, né pessoal? Vou esperando eu dizer isso. Se inscrevam no canal. Mesmo antes do vídeo começar, eu já vou pedindo humildemente a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, porque o conteúdo aqui é muito bom. Mesmo antes de vocês assistirem, eu já vou pedindo para você apertar esse botão vermelho aí que está aí na sua tela, se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Professor Felipe Wagner. Aqui o conteúdo, bom conteúdo aqui é garantido, hein? Mesmo antes do vídeo começar, já vou pedindo esse favor aí a vocês. Pois é, galera. Vamos voltando aqui para mais um vídeo de jornada geopolítica, né? Depois de algum tempo voltando para a jornada de geopolítica, e a gente vai falar aqui sobre alguns acontecimentos, né, que foram bem comentados durante o mês, que foi a questão de Cuba, né? Os protestos em Cuba, insatisfação da população com o governo, problemas ideológicos, né? Outras nações querendo se intrometer no meio da política externa cubana, da política interna cubana. Vamos entender aí algumas coisas que acontecem na ilha, né? Antes de mais nada, o tema desse nosso vídeo é como Cuba consegue driblar o embargo, né? Vou dar uma pequena explanação sobre este embargo que eu estou falando. Vamos lá. Logo após a Revolução Socialista Cubana, né, lá em 1959, mais exatamente no ano de 1962, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, né, o John Fitzgerald Kennedy, né, o JFK, ele impôs um embargo econômico a Cuba, né? Cuba, que tinha acabado de fazer, né, de modificar seu governo, né, saiu de uma ditadura capitalista para uma ditadura socialista, e com isso passou a ser um grande aliado, um grande satélite da extinta União Soviética, né, que foi a maior potência do bloco socialista mundial, né? E Cuba, né, teve esse embargo econômico imposto que garantia que qualquer nação que negociasse, importasse ou tivesse alguma relação com Cuba sofreria uma punição. Bem, Estados Unidos, como superpotência que é e sempre foi, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos veio tendo um papel importante no cenário político mundial, ninguém quis peitar essa sanção econômica imposta pelos Estados Unidos a Cuba, ao governo cubano, né? E de lá para cá, esse embargo vigora até os dias atuais. De 1962 até os dias atuais, esse embargo econômico vigora, né? E o que consiste esse embargo é essa questão de negociação, de importação, de exportação. Nada, ninguém, nenhuma nação pode negociar com Cuba, né? Enquanto tiver esse governo socialista vigorando por lá, né? Cuba era um país que, durante o período da existência da União Soviética, Cuba foi praticamente sustentada pela União Soviética. E a gente sabe, pelo fato de Cuba ser uma ilha, ser um conjunto de várias ilhas, na verdade, Cuba é um arquipélago formado por várias ilhas, mas a gente conhece mais a ilha principal de Cuba, né? Cuba sempre teve dificuldades como em produção de alimentos, como por exemplo água, né? A gente sabe que ilha tem problema com água potável, água doce, água para sobrevivência, né? E Cuba dependia muito tanto da ajuda desses itens mais considerados mais básicos, como dos itens considerados mais importantes, como por exemplo a ajuda financeira, né? A União Soviética ela ajudava muito financeiramente Cuba, e Cuba, durante o período da existência da União Soviética, não teve tantos problemas. Claro, aconteceram questões de pessoas que não concordam com a ideologia e tal, de acontecerem alguns problemas relacionados à ideologia, protestos, esse tipo de coisa. Muitas dessas pessoas, desses cubanos que não eram favoráveis ao governo, acabaram fugindo para os Estados Unidos, mais precisamente para a Flórida, né? Miami aí é a cidade que tem a maior quantidade de cubanos, né? A maior comunidade cubana fora de Cuba se encontra em Miami lá, que é uma cidade no estado da Flórida. Então, muitos cubanos fugiram por conta dessas desavenças ideológicas.
Com o passar do tempo, houve a queda da União Soviética. A União Soviética ela acabou, né, na década de 90, no ano de 1990, 1991, acabou a União Soviética e com isso se vai o principal aliado financeiro de Cuba, né? O país que praticamente sustentava Cuba nas questões mais básicas, desde as questões mais básicas até as questões mais cruciais, mais importantes, né? E Cuba, com o fim da União Soviética, perdendo sua maior aliada financeira e ideológica, acabou mergulhando numa crise sem precedente. E daí aconteceu uma outra que eu considero a segunda diáspora cubana, né? A primeira foi aquela por conta das questões ideológicas, né? Que ocorreu por volta da década de 70, 80, né? E essa segunda diáspora cubana vem ocorrendo por conta da crise alimentar sanitária em Cuba, né? Principalmente a questão alimentar. Cuba entrou em uma crise alimentar muito grande, muito forte, que o governo impôs até uma cota de alimentos, né? Ou seja, isso deve vigorar até os dias atuais, né? Que a população ela não está livre para comprar a quantidade de alimentos que precisar, é tudo racionado, tudo contado, né? Começou em Cuba esse racionamento de alimentos porque a União Soviética faliu, acabou. A União Soviética era uma grande aliada financeira e a principal exportadora de alimentos para Cuba. Acabou isso. Cuba, como sofria um embargo, a União Soviética obviamente não respeitava o embargo, e Cuba, como está com embargo, não pôde contar com a ajuda de nenhuma nação, e daí ficou mergulhada numa crise alimentar muito grande, muito forte, né? E grande parte de sua população, né, uma boa parte da sua população fugiu para os Estados Unidos, né? E Miami voltou a receber mais cubanos aí que foram tecnicamente até que bem recebidos lá nos Estados Unidos, né? Tudo isso é engraçado, né? Que os Estados Unidos recebeu muito bem os cubanos fugindo lá do regime de Cuba, mas não recebe bem os imigrantes ilegais que vêm de países periféricos como o próprio México, Honduras, como o Brasil, né? Eles deportam logo. Tudo isso você vê que é por conta da questão ideológica, né? Aí, vamos lá. Com a queda da União Soviética, Cuba, né, lá na própria década de 80, Cuba tenta outras alternativas. A ilha cubana tem minérios como níquel e cobalto, porém não tem estrutura para exploração. O embargo econômico cria sérios problemas para que Cuba não exporte o minério e não importe o maquinário. Cuba não tem estrutura para fazer a exploração dos seus próprios minerais. Né? Cuba é rico não só em minério, em níquel e cobalto. Né? Cuba é rica em bauxita, em alguns outros minerais que me fugiram à memória. Mas o problema é que, como vigora esse embargo, Cuba não consegue comprar o maquinário para fazer a extração desse minério e poder importar para implementar na renda do país. Então esse embargo econômico atrapalha tudo lá em Cuba. Né? O maior impacto, né, econômico, o maior impacto econômico, né, do embargo é no sistema financeiro de Cuba, né? As instituições dos Estados Unidos que estão lá em Cuba, né? Existem, se eu não me engano, 200 instituições estadunidenses instaladas lá em Cuba. Elas são extremamente cuidadosas com as operações lá na ilha, para não chamar a atenção de nenhum dos dois governos, né? Porque Cuba não quer... Até um tempo atrás, né, Cuba não queria a aproximação com os Estados Unidos e os Estados Unidos muito menos, né? A maior fonte de renda cubana é o turismo. Nos anos 90, com uma dívida externa altíssima e problemas socioeconômicos, Cuba fez acordos com diversas empresas de turismo internacionais, principalmente com empresas europeias, para desenvolver o turismo e a rede hoteleira cubana. Cuba resolveu apostar no turismo, resolveu apostar na abertura de fronteiras, né? Cuba era um país fechado, né, ao turismo, né? Não só ao turismo, como em outras questões também, mas Cuba, ao ver o desespero, né, de suas crises alimentares, sociais e econômicas, resolveu abrir suas fronteiras para o turismo, né? Uma porcentagem do dinheiro do turismo fica com o Estado cubano, que também fornece a mão de obra, né? E também Cuba criou uma moeda paralela para o turismo. A moeda também criou uma economia paralela em Cuba. O turista que vai a Cuba tem acesso ao CUC, moeda que dá acesso a mais coisas, né? O CUC ele é uma moeda que privilegia mais
alternativas de compra, mais poder de compra ao turista que vai a Cuba, né? O peso cubano fica restrito à população local, que a moeda oficial de Cuba é o peso cubano e a moeda turística é o cuque, né? O turismo permitiu os primeiros pequenos negócios na ilha, como por exemplo os paladares, que são os restaurantes caseiros, né? As pessoas, né, podem abrir restaurantes em casa, né? E receber os turistas, né? E com isso as pessoas ficavam com a renda, né, trazida por esses turistas, né? As pessoas ficavam lá com a renda, com o cookie, aceitavam o cookie e posteriormente trocavam, né, convertiam o cookie por peso cubano lá para manter, para fazer o giro econômico lá no próprio país. O turismo foi severamente afetado pela pandemia da Covid-19. O prejuízo foi de 2 bilhões de dólares, né? O governo, o governo não, né? Cuba, né, como um todo, o PIB cubano, ele é um PIB de turismo, né? Vamos levar para o lado do turismo. É um PIB que gira em torno de 3 bilhões de dólares, né? E o prejuízo foi de 2 bilhões de dólares. 90% do turismo caiu e a pandemia foi devastadora. Outra forma de drible ao embargo imposto pelos Estados Unidos é a exportação de mão de obra qualificada. Cuba possui um dos melhores sistemas educacionais do mundo. A maioria dos cubanos tem diploma e falam mais de um idioma. Seus médicos e professores eram muito requisitados para atuar em outros países. Na Venezuela, né, que foi o grande parceiro cubano nessa década de 2000, houveram várias missões de alfabetização para o povo venezuelano. Professores cubanos ensinavam a população a ler e escrever lá na Venezuela. Porém, a grave crise econômica venezuelana levou o programa ao limbo. No Brasil, o programa Mais Médicos chegou a trazer muitos médicos cubanos para atuar no SUS, né? O SUS muito deficitário, os médicos brasileiros não queriam trabalhar e houve essa parceria aí com o governo cubano, com a ditadura cubana, para trazerem mais médicos, né? Quando eu falo que os médicos brasileiros não queriam trabalhar, é porque tipo abria oportunidade de trabalho, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, naquela cidade isolada no Amazonas. Nenhum médico brasileiro queria ir. O povo lá sofrendo, padecendo de saúde, né? Nenhum médico brasileiro queria ir. Teve que recorrer à ditadura cubana para, poxa, lastimável isso, né? Teve que recorrer a uma ditadura para trazer médico para levar para lá. É aquela velha história, né? Médico brasileiro não quer trabalhar para o pobre, quer trabalhar para o rico. Mesmo ganhando mais trabalhando para o pobre, ele não quer trabalhar. Enfim, no Brasil houve esse programa e, porém, a mudança ideológica de política nos governos do Brasil, da Bolívia e do Equador ocasionaram o cancelamento de diversos programas em parceria com Cuba, né? Não só o Brasil e Venezuela tiveram parceria com Cuba para sua mão de obra, né? Também houve parceria entre Bolívia e Equador, né? Mas e aí, professor, como é que Cuba faz para exportar, por exemplo, água, né? Para importar água, na verdade. Como é que Cuba faz para importar alimentos? Você não explicou isso, vou explicar agora. Cuba, ela tem parceria com alguns empresários da Jamaica ou até mesmo alguns representantes de governos da Jamaica e do Panamá. Como Cuba está dentro de um embargo econômico, como Cuba está dentro deste embargo econômico, né, sofre esse embargo, nenhum navio de nenhuma nação pode atracar no porto em portos cubanos. O que acontece? Cuba tem uma frota de navio e manda esses navios da própria frota cubana para os portos do Panamá e os portos da Jamaica. De lá, esses navios pegam containers com os produtos mais diversos, desde os produtos mais básicos, como papel higiênico. Cuba não produz papel higiênico, alimentos, água, né? Esses navios saem carregados desde os produtos mais básicos, como esses que eu acabei de citar, como os produtos de extrema necessidade, como por exemplo os produtos de tecnologia, computadores, carros, que são produtos de alta necessidade para o povo cubano. Então, esses navios vão para esses países, Jamaica e Panamá, se abastecem nesses países e migram para Cuba. E lá acontece lá a distribuição lá dos insumos que o governo e o povo de Cuba precisam. Beleza, galera. Esse aqui foi mais um vídeo tentando esclarecer como Cuba consegue driblar aí esse embargo, né? Esse embargo que é muito maléfico e por conta de picuinhas ideológicas não acaba. Por quê? Os Estados Unidos só vai tirar o embargo caso o governo socialista de Cuba saia ou caia. E o governo socialista de Cuba
ao que tudo indica, não quer largar o osso. E quem sofre é a população, com todas essas picuinhas ideológicas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que ninguém se ofenda por conta do meu comentário, porque é a verdade, doa a quem doer. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Valeu, galera. Falou!